Sem Roteiro, um podcast pra gente falar sobre tudo, inclusive sobre nada. Hoje é quinta-feira, dia 26 de março, eu sou a Nina. E eu sou o Dux. E hoje é aniversário do meu sogro. Parabéns, pai. Parabéns, sogro. E ontem não teve episódio porque Eduardo deu tá um pra pouco perceber dodói. que eu tô extremamente fanho, então fiquei meio ruim ontem. Hoje a gente tem que gravar. É, ele tava podrão ontem. Uhum. Hoje ele tá só podrinho. Só podre, vai. Tadinho. Eu falei pra ele descansar, mas ele não descansou muito não. Ficou editando coisa, né? Tinha foto pra entregar, eu fiquei editando foto ontem. É que ele às vezes ajuda a mãe dele com umas fotos, né? É isso aí, ele faz umas fotos tão lindas, gente. Dá vontade de comprar todos os apartamentos que ele tira foto. Eu vou um dia montar o meu portfólio de arquitetura. Isso que eu já montei mais ou menos um esqueleto, né? É. Nunca foi lá ver, né? Nunca nem abriu o negócio, mas Vou tá divulgar um dia aí. Do que a gente vai falar hoje? Então, eu tinha pensado em falar sobre separar a obra do artista. Por quê? Nossa, que assunto de boa, né? Assim, Não, mas é porque realmente foi uma coisa que apareceu pra mim, já que ontem saiu o trailer da série do Harry Potter. Sabe? E aí tem muita gente que veio, sei lá, hypar a série, sendo que, né? Passou tá dando dinheiro pra transfóbico. Um macho velho aqui. Macho velho, tá? Não é nem tipo, nossa, um adolescente ou qualquer coisa assim. Chorando por causa do coisa. Aí eu. Assim, eu sou super a favor das pessoas serem fãs de coisas. Eu entendo também quem sente um carinho pela série, porque assistiu quando era jovem, viveu todo o hype. Sim. Mas em 2026, não tem como ignorar. E depois de tudo que ela fez, né? E faz. Qual é o nome dela? J.K. Rowling. Isso. Em relação aos direitos das mulheres trans, principalmente, sim, né? Ela é extremamente transfóbica. Sim. E todo o dinheiro que ela tem, sim, ela usa para financiar associações, projetos e tudo mais, para atacar, sim, né, ativamente a comunidade trans. As pessoas trans. Isso. Ela quer que as pessoas trans deixem de existir, vocês entendem? Assim, é muito agressivo, é muito... Sim. Assim, é uma coisa que não dá pra aceitar, sabe? Não, e muita gente fica, mas ela defende os direitos das mulheres, né? Não defende. Não defende, porque mulheres trans são mulheres, não adianta... Não defende todas as mulheres, não tá defendendo as mulheres. Enfim, mas tem gente que acha que mulher trans... é só porque nasceu biologicamente... E é sempre isso, assim, né? Esse tipo de pessoa só aceita a biologia... pra quando é conveniente. Também. Senão, a pessoa veio de Adão e Eva, né? E mesmo assim, né? A mulher é uma coisa social, né? Não é uma pessoa não nasce, social, né? Sim. Então, porque só pega pela biologia, né? Mas assim, é sempre um discurso muito misógino também, sabe? É só pra odiar mesmo, não tem outra explicação. É por ódio. Não dá querer justificar o seu ódio com qualquer outra coisa. Sim, se então for, se for biologia, é biologia. Se não for, não é. Se for qualquer outra coisa... vai tentar justificar. As pessoas não são assim. Ou é a Bíblia, ou é a biologia, ou é sei lá o quê. Porque vai levar, mas na natureza, tá bom, mas a gente não age só por instinto, igual a natureza, sabe? Porque o cachorro sabe... E nem isso, sabe? Porque existem casos... seres sociais. Homossexuais dentro da natureza também, gente. Sabe? Então, tipo... É lógico que na natureza não se questiona o gênero. Mas na humanidade, sim. Porque a gente funciona de outra forma. A gente pensa, né? A gente tem outras... A gente trabalha sobre outra ótica que não a do animal. Exato. E é isso que torna a gente humano, entendeu? Então é muito... a gente poder questionar essas coisas, né? Não, a gente sempre tá questionando, entendeu? Então essa coisa de só ver o mundo de uma forma não binária... não binária é ótimo. É o contrário. De uma forma binária, né? Que só existe homem e mulher e a mulher... E aí vai evoluindo. E aí a pessoa quer se sentir inteligente e falar, só existe X, X e XY. Tá sendo burra, porque não existe só. Não, existe X, Y. E eu já vi mais coisa. Y. Zero. Sim, e aí são mutações genéticas. São mais de 40 outras opções. Mas isso aí é só biologia, entendeu? Ainda tem toda a outra parte do que é ser humano mesmo, do que as pessoas sentem. O sentimento é o que torna a gente humano, sabe? Então, só ver dessa forma assim, é tão raso, é tão limitado. E assim, eu tô cansada de gente limitada, intelectualmente limitada. Sim. Porque não importa que ela se informe. Se ela não consegue entender que as pessoas se sentem de formas diferentes, ela é limitada. Sim. Entendeu? Não tem. Até certo ponto preconceituosa, né? Não, porque o preconceito é um limitante, né? Você consegue só ver o mundo sob a sua ótica e só a sua ótica importa. E aí você tem que, forçadamente,
pra você conseguir justificar pra você mesmo. Porque é isso, entendeu? A pessoa não consegue viver só com a própria verdade. Ela tem que impor nas outras pessoas, né? Da mesma maneira que o Gabriel Pensador já falou que racismo é burrice. Não, racismo... Toda a forma de todo racismo é burrice. A pessoa só é burra. Muito burra e rasa e limitada. Isso quando não é malvada, né, também. Também, é perversa, né? Se a pessoa é mal, também... Não, preconceito é perversidade. Não tem qualquer outra explicação pra preconceito. Você é uma pessoa perversa se você... tem preconceitos e você não está disposto. Porque, assim, também não vou fingir que não existem preconceitos dentro de todo mundo. Eu provavelmente tenho algum preconceito que eu preciso trabalhar. Mas às vezes, não que eu pensar agora, mas eu não... às vezes é não saber alguma coisa. Não é por maldade, né? Tem muitas pessoas que, mesmo sabendo das coisas, escolhem ser preconceituosas por pura maldade. Sim. E aí, enfim, e normalmente esse tipo de pessoa é o que fala das morais e do bons costumes. Então. Das morais e bons costumes, né? Ai, porque como é que é? Os valores estão invertidos. E sim, né, gente? É uma coisa... Ai, enfim. Não, tem muita gente reclamando das pessoas que estão reclamando da nova série do Harry Potter, né? Tipo... Meu Deus, gente, 2026, depois de tudo que essa mulher já fez. E ainda vai fazer um reboot do filme, entendeu? Não, e tem motivo pra ela fazer um reboot. Claro, né? Vai pegar, além de pegar mais gente, vai pegar a galera da nostalgia e não é fazer por isso. mais dinheiro com a série. Não é por isso. É porque os protagonistas da primeira... sim, são contra ela. São contra ela, com razão, entendeu? E aí ela, porque ficou doída com isso, aí não vão colocar outros protagonistas aqui, né? Porque aí agora a gente vai começar outra história. A gente sabe, né, também para fazer mais dinheiro, para atacar mais gente. Sim, ela já tem muito dinheiro, entendeu? Ela só quer financiar então, os próprios ódios. Então, é isso que é difícil você... ver qualquer pessoa falando, não, gente, vamos separar a obra do artista, não sei o quê. Não, e essa coisa Sempre gostei muito do Harry Potter, então não tem como eu não assistir essa série. E nessa pegada de falsa equivalência e falta de entendimento de mundo, as pessoas dizem que o que a gente tá falando é destilar ódio contra as pessoas que pensam diferente. Sim. Não. Tipo, não são dois lados igualmente errados, sabe? Tipo, um lado é literalmente um crime, né? Você ser preconceituoso, você ser racista, você não tem direito a essa opinião. E porque o outro é você ser contra quem é isso, entendeu? Não, então, essa falsa equivalência, né? E também deturpa todo o significado das coisas, enfim. Mas eu acho que com esse tipo de pessoa não dá pra ter diálogo. Claro, entendeu? Vai ter gente que vai argumentar, mas você tá falando isso no seu Instagram, que é financiado pela Meta, no seu Twitter, que é financiado pela Elon Musk. Também tem esse negócio, mas é completamente diferente, porque nesse lugar você vai estar postando, falando, agindo como uma pessoa que tá falando contra essas coisas. Você tá fazendo o discurso... O pensamento crítico, né? O pensamento crítico, o discurso contrário ao que vai ser propagado nesse lugar. É o mesmo papo assistir a série do Harry Potter é só dar dinheiro pra ela. Você não pode argumentar contra. Não, mas tem equipe, amor. Tem equipe pra pagar. Não precisaria ter equipe, né? Enfim. Mas isso também é a mesma lógica do socialista de iPhone. Não, porque... Como assim você é comunista, como você tem pensamentos socialistas, se você tem um iPhone? E jura, gente. Sei lá. Esse tipo de discussão rasa, assim, me perturba muito, sabe? Mas voltando pro papo principal, né? Que é o separar a obra do artista. Muita gente, e eu me incluo nessa, não sabia sobre toda a história... fascista, né, da vida fascista do Salvador Dalí. Também, o Normose soltou uma série de vídeos agora. Muito bom. Também sobre muito o Dalí. Informativo. Que, né, escancara isso, né, assim, tipo, a gente até... Uma coisa ou outra a gente sabia, assim, eu não sabia nada, eu não tinha essa informação, porque tornaram ele uma figura pop. Então, assim, apesar de eu saber algumas coisas, mas eu sei mais sobre... Sabia, né? Mas sobre a obra mesmo dele, né? É esse tipo de informação que eu tinha. Eu nunca me aprofundei nele. Sim. Mas ele é um símbolo do surrealismo. Mas ele também é outras coisas, né? E a gente esquece que pessoas são assim, pessoas são complexas. Eu acho que também tem um pouco da discussão do separar a obra do artista enquanto ele tá vivo também, né? Eu acho que é o principal. Porque você literalmente está dando dinheiro, vamos dizer, no caso da J.K. Rowling, pra ela. Eu acho que esse é um bom fator. E pode fazer as coisas ativamente com esse dinheiro que você está dando pra ela. Porque, por exemplo, aí a gente também pode colocar aqui o Michael Jackson.
Mas o negócio do Michael é que existe muita coisa, mas nada nunca foi provado. Então, exato. Entendeu? Então, é muito do que você escolhe acreditar. Sim. Né? E também é mais fácil separar a obra do Nesse caso, tá? Não no caso da J.K. Rowling e do Salvador Dali, entendeu? Não, que tem provas. Ou até mesmo um caso de um dos maiores escritores brasileiros, que é o Monteiro Lobato. Sim, racista. Sim, mas não dá pra negar o impacto que ele teve. Claro, então. Assim, a gente... Mas neste o importante... caso, você acaba conseguindo também separar, porque, né, o cara já morreu há tanto tempo, não sei o quê. A obra dele tá aí, né? Não, e aí eu acho que, por exemplo, o Monteiro Lobato, a gente tem que pegar, e o Dali também, talvez todos os artistas, né, em relação a isso, você tem os olhos de hoje. Agora, você jogar pra trás, era outra realidade. Então, você não... Eu acho que a gente não pode só olhar pro tempo daquelas pessoas e falar assim, por que ninguém viu naquela época? Não, claro. Você gostou... Da J.K. Rowling não é o caso, porque ela tá viva. Mas essas pessoas que já faleceram, tipo, dentro do contexto ali que vivia, tipo, a gente viveu muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo. Eu vivi pelo menos. Sim. Eu tinha um CD sabe, de joguinho. Passava sempre na TV, né? Não, pra mim pegou muito joguinho. Eu amava aquele joguinho. E aí que eu me conectei muito com os personagens. Eu acho que também tem... A partir do momento que você vira uma pessoa, né, crítica, né? Você acaba criticando, né? Todas as... Não, são novas discussões que vão surgindo, também, entendeu? Isso é válido também. Muitas das coisas não eram discutidas, né? Não que não eram erradas, né? Claro. Que aí também tem gente que fala, mas naquela época, sei lá, a escravidão era legalizada, né? Então não era errado ser racista. Era normal. Exato. Mas também um dos fatores do que, não sei se você viu, né? Agora só um parênteses, que teve uma votação na ONU sobre de escravidão e transporte, né, dos escravos negros da África. Escravizados negros da África seria o maior crime da humanidade. Sim. E quem votou contra? Estados Unidos, Israel e o Milei, né? Argentina. E 3 que se abstiveram, né? Não só 3, foram 50 e poucos. Todos os países da Europa ali se abstiveram. Ai, foram todos? Eu tinha visto os 3 principais. Não, sim, Portugal. Que é Portugal, Espanha e Reino Unido. Reino Unido, Então, e França, Dinamarca, todos os países, Holanda, Bélgica, todos esses países que de alguma maneira... se beneficiaram, se beneficiam muito, né? Até hoje. Né? Pois é. Sobre isso também tem um vídeo muito bom do Normose, que saiu essa semana também, sobre a França, né? Como ela ainda tem as repúblicas... as colônias, as colônias, né, dela. E como que ela faz isso até hoje, e a França só é a França hoje por causa disso. Claro. Inclusive a Europa inteira, né? Se não fosse pelos séculos de escravidão, não seria quem são hoje. Não, eles não teriam nada. Não dá pra plantar nada além de batata lá. Sabe, a culinária não existiria, toda uma cultura não existiria se eles não explorassem. E reconhecer isso não é negar a história, você entende? As pessoas, elas entram num lugar de muita preguiça intelectual no sentido de, ai, nossa, mas vamos discutir isso agora, sabe? Tá todo mundo tão cansado mentalmente. Não, e o cara usou exatamente essa justificativa. Acho que foi o cara dos Estados Unidos. Falando que, não, mas no passado isso não era errado, então não vamos poder julgar, porque as pessoas que estão vivas agora não sofreram do que os antepassados sofreram. Nossa, então você nunca vai poder refletir sobre nada. O reflexo do que é hoje, né? O que é hoje é um reflexo do que foi no passado, né? Não dá pra confiar nos Estados Unidos, porque, né, eles querem voltar exatamente com isso. Sim. Tem um pensamento muito retrógrado. Pois é. Mas é um discurso retrógrado mesmo, né? Porque, tudo bem. Eu até entendo nesse sentido, tipo, mas eu não fiz nada daquilo que os outros fizeram. Mas normalmente quem fala isso é a pessoa que quer continuar fazendo, né? Que é perpetuar o discurso. Mas, assim, a gente tem que evoluir no discurso mesmo. A gente tem que olhar pra trás e conseguir falar, nossa, isso aqui era muito errado, né? Sim, A gente tem que condenar sim, claro, porque foi errado. E mudar alguma coisa. Exato. Se você só falar, tipo, a gente lá atrás não tá fazendo nada, eu não tenho nada a ver. E por que você não pode mudar o que acontece daqui pra frente? E mesmo lá atrás existia um contramovimento, né? Então já tinha gente que era abolicionista. Sim, sempre existiu. Não era só, isso era normal e ponto. Mesmo no nazismo, pô, tinha gente que era antinazista. Só que assim, não podia falar nada, porque senão ia ser morto, né? Mas por trás fazia coisa, escondia, né? Enfim, tem várias... Na história sempre existiu as pessoas que foram contra, sim, né? Que lutaram contra. Então não é como se, tipo, não, ninguém nunca pensou dessa forma. Não podemos apagar a história dessas pessoas, né?
E num mundo que a gente vive hoje, né, de tanta informação, de a gente poder se informar das mais diversas histórias, é muito ou querer continuar vivendo na sua própria ignorância, mas aí, assim, quer continuar ignorante? Sim. Mas assuma que você quer continuar ignorante. Sim, sim. Não vem cagar, tipo, ai, mas eu sou conservador. Sabe, por que você quer conservar, na moral? Sabe, o mundo tá ruindo, assim, as coisas que a gente já conhece não são mais como são antigamente, e ainda bem que não são, Sim. porque, por exemplo, a aceitação de pessoas homossexuais e transexuais, por que isso é errado? Que bom que a gente tá conseguindo aceitar que as pessoas são diferentes. Sim. De verdade. Por que você quer viver num mundo que só tem cópias de você mesmo, sabe? Só de pessoas que pensam exatamente como você, que só querem ver o mundo da mesma forma, que é sempre a mesma fórmula de família tradicional, e não só brasileira, tá? Isso no mundo inteiro. Sim, sim. Sabe? Sendo que tem outras formas de ser feliz. Tanto que Deus, Pátria e Família também já foi importado, né? Não é uma coisa brasileira. Aquilo que a Marina Sina fala do Jonas, gente, vou trazer um pouco de BBB, mas não muito, porque tem umas coisas que estão me estressando muito. Nesse BBB, assim, porque, ai, cansativo. E ela fala assim, você é um modelo falido de homem. E é exatamente isso. Sim, Entendeu? E as pessoas tentam diminuir o Julian Floss, e aí tem toda a polêmica da ex-namorada dele, enfim. Eu não quero entrar nisso, porque eu acho que duas coisas podem ser verdade. E considerar um relacionamento de um menino de 17 anos como uma de 21, dois jovens, entendeu? Não dá pra considerar muito, não, né? Não dá, ai, nossa, ele tinha que ter uma maturidade que ele não tinha. Também tô falando sobre perdão, mas é sobre... um olhar crítico, né? Um olhar crítico nesse lugar, assim, de, tipo, tem várias coisas pra você considerar. Eu não desconsidero a dor dela, sabe? Ela pode ter vivido aquilo, ela pode ter sentido tudo aquilo, mas também existe uma outra realidade que as pessoas vão evoluindo, sabe? A gente não pode só chegar assim, com 3 pedras na mão, tacar na cara dele por uma coisa que ele já fez. O que ele pode fazer com o que ele já fez, se não pedir desculpa? Então, exatamente. E a pessoa se reconhecer nesse lugar de fiz alguma coisa errada, assim, aí você tem que acolher a pessoa que está disposta timing, né? Ela fala assim, ai, não quero cancelar ninguém, não sei o quê, mas escolher um dia muito conveniente. Timing, então, mas a gente tem que acolher a pessoa que tá, né, disposta a mudar, a se criticar e tal, diferente da outra que faz 25 anos saiu o primeiro filme e não mudou nada, né? Ela piorou, né? Então, não é que ela não mudou, ela piorou. Ela piorou. Ela foi escalonando, né? Exato. E esse é um tipo de discurso radical que tá acontecendo em várias frentes, assim, entendeu? Não o radical é sempre o outro, engraçado, né? E as pessoas colocam isso no liberdade de expressão, sabe? Não é liberdade de expressão. Você ser odioso, você odiar pessoas, você querer que a outra pessoa não exista. É literalmente contra a existência da pessoa, né? Como que a pessoa não consegue se ouvir e falar, caramba, que violento. É muito violento você falar, você, no seu lugar de insignificância, sabe? Porque ela tem relevância no mundo ali, em sentido cultura pop e tudo mais, das artes escritas, mas dentro do mundo, em relação aos seres humanos, quem é ela pra querer ditar quem que pode existir ou não? Quem é você pra querer dizer, tipo, não, você é um tipo de gente que eu não reconheço. O que essa pessoa tá fazendo de mal pra você? Ela é tão canalha que ela ainda... Não é ela que faz, né? Ela dá o dinheiro pra outras um monte ela faz também. Fazer. Mas ela faz também, né? Porque ela tem voz. Não, claro. Sabe? Ela inflama pessoas. E isso também tá rolando aqui. Tem gente contra a lei de misoginia, gente. E não só gente que legisla, né? Gente que coloca as leis aí no nosso país. Eu não consigo falar do Nicolas Ferreira sem querer dar um soco em qualquer pessoa que defenda ele, gente. Assim, ai, mas aí você está sendo violenta. Tem níveis de discurso. E a violência do soco não se compara à violência de negar a existência de um grupo de da pessoas. fala, né? Falar não é tão violento. Eu acho isso terrível, mas em vários níveis é tudo muito terrível. O sentimento que ele acorda em mim, assim, a gente não pode ignorar que a gente também tem violência dentro da gente, sabe? Claro. Querer só pagar de, eu sou muito boa, eu jamais... Sim, você tem esse sentimento. Não desejo nenhum mal. A diferença é se você vai agir, né? Sabe? Ele não tem direito de falar o que ele tá falando. Isso não é liberdade de expressão. Sabe? É crime. E tudo que tá acontecendo no parlamento, enfim, gente, eu fico fora de semana passada a gente falou, né, do negócio lá do ratinho com a Erika Hilton, nesse mesmo papo. Não, muito apropriado, né? Um rato mesmo. Tá tudo muito interligado. Grandíssimo FDP.
Eu tô tentando falar menos palavrão, gente. Tô tentando. Mas, amor, se eu falar mais palavrão sem perceber, você, por favor, coloca um pi, tá? Tá bom. Que as pessoas não precisam ficar escutando falar palavrão, né? E eu sei disso, tá? Porque às vezes eu fico muito emocionada. Mas vamos voltar pro assunto principal de novo, que é... de separar a obra do artista, né? Então, o Michael Jackson, por exemplo, né? Não existem provas concretas. Existem lados da história que a gente pode considerar assim, mas a gente não sabe, sabe? E às vezes a gente nunca vai saber mesmo também, né? E vai da sua consciência, eu acho, no final, sabe? Do que aquela música significa pra você. Enfim, de forma geral, eu tenho escutado menos. Mas uma que me dói muito... E assim, no momento que aconteceu, eu completamente parei de ouvir, que foi o Chris Brown. Sim, Eu amava Say Goodbye. Às vezes eu escuto na minha própria cabeça, mas até isso me dói na consciência, sabe? A gente sabe que o cara é um cara, tipo, ele artisticamente bom, né? Tá, mas ele continua sendo um lixo. Sim, ele continua espancando mulheres. Ele cada vez mais violento. Ele continua discursando de uma forma extremamente misógina, sabe? Em relação às mulheres. Ele fez uma... Ele tatuou, não foi? A cara da Rihanna espancada. Eu tenho quase certeza que sim, gente. Gente, é terrível, sabe? Eu nunca mais consegui ouvir. Estragou completamente pra mim. Ainda me choca que algumas pessoas consigam continuar gostando dele, indo em show, porque ele lotou um show aqui, né? Sim. Em São Paulo. Pelo menos o Kanye West, não. Porque aí eu acho que tem um limite, né? Sim, tem gente bater em mulher, tudo bem, né? Porque exatamente isso que é a lei contra a misoginia aqui, que é tão... Por que você vai ser contra isso, né? Por que eu vou ser contra bater em mulher? Mulher vale menos mesmo. E assim, por mais que você... E eu acho que entra nesse lugar de falso moralismo, que, tipo, falando é horrível, né? Nossa, não, imagina, eu, homem, jamais bateria numa mulher. No discurso, todo mundo fala isso. E olha lá, né? Porque tem gente que fala que sim. Jamais estupraria uma mulher, jamais faria nada contra ela. Eu tenho uma mãe, sabe? Só que, na realidade, não é verdade. Não é, sabe? Às vezes acaba caindo naquele papo dos caras falando, mas aí as mulheres vão abusar de falsa denúncia, não sei o quê. Mas gente, pra cada uma falsa denúncia, vai ter 100 mulheres que vão ser protegidas. Não, entendeu? E quantas mulheres, isso me dói muito. Mulher que bota em xeque a mulher primeiro, sabe? Porra, meu. A primeira coisa que a gente tem que fazer com uma mulher... Porque é muito fácil a gente aceitar a inocência do homem e muito difícil ouvir a história de uma mulher, sabe? Porque imediatamente a gente descredibiliza, sabe? E assim, não vou falar que eu nunca fiz. Eu já fiz. Mas aí, imediatamente vem o... Não, pera. Por que eu tô fazendo isso? Sabe? A gente não pode se condenar pelo primeiro pensamento ser. A gente tem que... ter isso na cabeça pra gente falar, ué, não, pera, mas por que eu tô duvidando dela primeiro? Então, isso que é ser crítico, né? A gente aprender com as nossas vivências, né? Quando a gente aprende na vida, colocar a mão na consciência e criticar, né? E tem outra coisa, por que a gente tem que ter opinião formada sobre tudo? Também. Sabe? É a história de outra pessoa, a realidade de outra pessoa. Lógico que você tem direito às suas opiniões, mas você não tem direito de falar sobre elas pra outras pessoas, muito menos na internet, muito menos jogar, porque as pessoas se sentem no direito de ir atrás muitas vezes da vítima, entendeu? E revitimizar essa pessoa. Sim. E pra quê? Por que as pessoas sentem esse direito, sabe? Eu tenho direito à minha opinião dentro da tua casa. Sim. Você pode conversar com teu marido, com suas amigas, dependendo do tamanho da pessoa, né? No caso, ele acaba escalonando isso pra 1 milhão de pessoas que vão atacar a outra pessoa e falam, não, mas eu não fiz nada. Quem fez foram meus seguidores, entendeu? Sim, e assim, acontece dele infamar a própria base, né? Isso às vezes acontece até dentro da igreja, porque aí fala, mas dentro da igreja pode ser homofóbico, porque na Bíblia, não sei o que, não sei o que lá. Então você vai tirar essa liberdade religiosa, entendeu? Aí os caras vão falar isso dentro da igreja, que vai se repercutir fora da igreja, e aí aconteceu o quê? Gente, nenhum tipo de preconceito é aceitável, nenhum tipo de preconceito é só a sua opinião. Nenhum. Sim. Você pode ter opinião em cima de fatos, somente. Sim. E mesmo assim, você deveria se perguntar, mas será que eu tenho mesmo? Será que eu tenho direito a questionar a realidade dessa pessoa? Nesse caso, assim, sabe, tipo, de mulheres que falam que foram violentadas, que apanharam do seu respectivo, sabe? E muitas vezes tem prova. O negócio da Amber Heard, por exemplo, do Johnny Depp, foi o maior desserviço do mundo. Sabe? Mas ela também era violenta com ele. Isso nega que ela também sofreu?
Entendeu? Sabe? É uma coisa assim. Não, e tratam ele como se fosse. Ah, não, tá vendo? Ela era muito perversa. Exato. Ela fez ele bater nele. Nela. E hoje o que é visto é que ela era uma. Gold digger. Então. Que ela que foi a que tava errada. E ele. Os abusos dele. Não, exato. Tadinho. Ela só era uma pessoa muito perversa. E sempre colocaram a mulher nesse lugar de bruxa, né? O negócio que tá acontecendo com a Ana Paula no BBB, gente, é muito isso, assim. Ela fala sobre isso, né? Sim. A mulher não tem direito a ter opinião forte. Se ela fosse um homem, tava todo mundo aplaudindo. E sim, isso que ela tá sendo muito aplaudida, e isso me enche de esperança. Sabe? De verdade. Sim. No sentido de que é uma mulher que se respeita. Sim. Sabe? Ela tem vários outros defeitos. Tem, gente. Não claro que tem. Pra opinião dos caras, né? Mas aquela coisa do não existe a vítima perfeita. Não existe ser humano perfeito. Sabe? O caso da vítima perfeita é a Amber Heard. Entendeu? Ela sofreu, mas porque ela é isso, foda-se ela. Né? E aí, da Ana Paula também, tipo, mas ela não sei o que, não sei o que lá. Então, ela não merece. Ela não é feminista. Gente, olha a obra dela. Olha tudo que ela já fez aqui fora. Sabe? Não tem como você falar que ela não é uma mulher feminista. Pois é. Sabe? Pelas coisas que ela luta de verdade e não só as coisas do BBB. Sim. Entendeu? E geralmente quem aponta é um homem. Né? Um homem querendo ensinar uma mulher sobre o que é ser feminista. E mulheres também, porque mulher é sim machista. Entendeu? Existem mulheres muito machistas, porque o homem colocou isso dentro da cabeça das mulheres também. É o que a sociedade fala. Então, até pra mulher conseguir sobreviver, ela também pensa dessa forma, porque, mas se eu sobrevivi, por que as outras também não conseguem? E acaba sendo, na verdade, uma coisa de revanchismo, né? Também, Não, É tudo muito triste, sabe? Mas a gente tem que se questionar sobre essas coisas exatamente pra gente conseguir evoluir. É esse mundo que você quer deixar pros seus filhos? Não, sabe? Pra geração futura, ver se você não tem filhos. Essa crescente, né, também de casos de feminicídio, tudo acho que uma das pautas mais importantes, né, hoje, nos dias atuais, assim, acho que Não, eu acho maravilhoso que essa coisa, a lei da misoginia foi aprovada tão rápido. Quer dizer, não foi aprovada ainda, né, mas tá tramitando muito rápido. Eu tô surpresa positivamente, porque precisa, gente. É todo dia muitos casos de feminicídio. Não é tipo, ai, nossa, mais um. Não, cara, é tipo 5, 6. Se você ficar acompanhando por dia, é muito caso em todos os lugares, não só no Brasil. Sim. Sabe? Então, assim, você não questiona, mas de onde tá vindo esse discurso? Só estão noticiando mais e, tipo, não tô mas isso sempre e mesmo que seja, ainda é muita coisa. E se isso sempre aconteceu, meu Deus, mas tem que continuar acontecendo. É uma crescente ainda, né? Por que os homens sentem que tem direito a isso, sabe? E aí tem gente que fala, ai, nossa, mas o homem, de forma geral, não entende o que é consentimento. Porque pra ele, sempre foi direito dele ter poder sobre uma mulher. Sim. Então, quando é tirado tirado esse lugar, é uma ofensa. Entendeu? É por isso que tem todos esses discursos assim e vão inflando, né? Porque aí vem essa coisa da mulher ter que ser tradwife. Porque ela é muito mais feminina se ela só obedece ao marido. Ai, gente, tem uma ridícula que falou assim: as pessoas falam que é horrível ser tradwife, mas tô eu aqui 15 horas da tarde fazendo um bolo. O auge da feminilidade dela é ficar o dia inteiro cuidando dos filhos. E, gente, não que isso seja errado, tá? Porque mulheres que escolhem, e aí tá a palavra-chave, escolhem viver isso, não estão erradas também. Não é de forma alguma o que o feminismo ataca. O feminismo fala sobre escolha. Sim, você tem que ter o direito de escolha. O que a gente, como feminista, não defende é você ser obrigada, por causa da sociedade, a ficar nesses lugares, exercer esse papel. Exercer esse papel, exatamente, sabe? Você pode exercer o papel que você quiser, contanto que você queira, entendeu? Só que ao mesmo tempo você tem que se questionar assim, principalmente as mulheres tardwife. Sim, é isso mesmo que eu quero. Sim. Porque só é um trabalho não remunerado. Se o seu marido não olha pra você e te olha como um ser que tá trabalhando dentro de casa, ele só consegue ser quem ele é porque você estava lá, cuidando dos filhos dele também. Cuidando da casa dele, porque aí quando ele chega, ele pode se sentir confortável na casa que ele tá. É sério, é esse tipo de companheiro pra vida que você quer, sabe? E as pessoas às vezes não se questionam porque dói. E dói mesmo, sabe? Dói muito você olhar pro mundo e falar, porra, quanta coisa errada, sabe? É desolador. Sim. Né? E você lidar com isso te causa muitas questões que
Dói na alma, gente, sabe? Mas eu, pelo menos, não consigo viver num mundo em que eu não viva dessa forma, que eu não consigo olhar pra uma coisa e falar, porra, será que tá certo isso aqui? E se eu chegar no fim e falar assim, não, tudo bem, tá, faz sentido? Tá bom também, mas pelo menos eu passei por esse processo. Sabe? Eu tô sabendo exatamente o que eu tô aceitando. E eu, com certeza, tenho muitas questões de saúde mental, exatamente porque eu tô sempre pensando. E não sou só eu, né? Não são só mulheres. Muito se fala que também é a doença da sociedade, né? Isso. Então, como a sociedade tá muito doente, a gente. Mas eu acho que é muito mais por bloquear o pensamento do que por digerir, sim. Sabe? De você realmente questionar ali, entrar num questionamento. Não buscar as causas, né? Sim, não buscar as causas. É só. Você vive aceitando uma coisa que você não quer aceitar e isso adoece. Sim. Sabe? É igual uma doença mesmo. Se você não tratar o causador da doença, você só vai. O discurso radical também é uma doença, sabe? Você se radicalizar pra um tipo de assunto. E assim, vamos falar que a gente falando disso aqui é radicalizar, né? Porque você não pode lutar contra o que sempre foi. Exato. E sempre foi uma questão dentro da minha família também, assim, sabe? Eu ser uma pessoa. Eu sempre fui essa pessoa. Só que isso me causava muito mais dor porque eu achava que eu tava errada em ser assim. Sabe? E aí, quando eu entendi, quando eu fui crescendo, né? Claro, porque isso é desde a adolescência, desde a infância. E eu não tô zoando quando eu falo que é infância, né? Porque ouvir, tipo, ai, não, mas, ai, Karina, que sem noção. Ai, Karina, você fala umas coisas que, sei lá. Não sabe? Essas coisas são muito violentas. Sabe? É muito violento você escutar isso assim. Ao invés de, tipo, você pode pensar de outra forma. Que aí é uma escuta que eu tinha muito mais da minha mãe, assim, né? Mas mesmo com a minha mãe, também foi uma coisa que foi evoluindo, sabe? A conversa entre eu e ela. Não vou falar que sempre foi, tipo, não, sabe? Tá certo. Às vezes não, tipo, ai, Karina. Ela também está sabe? aberta a te ouvir, né? Então, eu acho que as coisas que vão evoluindo mesmo, né? E eu sempre busquei minha mãe pra fazer isso, por exemplo. Essas conversas mais horizontais, né? Assim, as pessoas não estão em níveis não, isso nunca teve, sabe? Nem com meu pai também. A gente nunca teve essa coisa do eu ter que olhar pra cima. Então. Sempre foi de igual pra igual. Você falar e escutar no mesmo nível, né? Sim, isso me tornou muito segura nesse lugar, assim, apesar de eu ter várias outras inseguranças sobre quem eu sou no cerne mesmo, né? Porque, assim, eu tenho muitas questões que me fazem questionar quem eu sou, sim. Principalmente durante a depressão, né? Que eu já falei sobre isso um pouco. Mas sobre quem eu sou dentro de mim, eu sempre soube. Mas tem outras coisas que a sociedade vai ali te colocando que você vai falando, ué, pera, mas eu não sou assim. Se eu não sou assim, eu não valho? Sabe? E aí, até você chegar na conclusão que não, eu valho sim. Todo. É um exercício doloroso, é doloroso, dói muito. E eu acho. Assim, por um lado eu entendo por quê, mas eu acho que é inevitável. Você não pode não passar por esse processo de crescimento, sabe? E, tipo, até você negar coisas que você gosta. Por exemplo, o Harry Potter, por exemplo, as músicas do Chris Brown, do Michael Jackson, se você acredita nas histórias que falam sobre ele. Tem um também que vocês às vezes escutam no carro e eu sempre te julgo, que é o R. Kelly. É porque eu não assisti o documentário, ele sabe algumas coisas, mas eu quero muito que ele assista, porque o documentário é muito chocante. Sim. Assim, muito chocante. Ele consegue separar o artista da obra, por exemplo, nesse caso, né? E tem pessoas que a gente nem ficou sabendo também, né? A gente não tem como saber tudo sobre tudo mesmo. A gente não tem como saber sobre tudo o tempo todo. Então, e ainda mais nessa tônica de casos do Epstein, tudo, a gente descobre que o mundo inteiro é governado e manipulado pelos poderes desse tipo de pessoa. E é muito louco entrar de verdade, né? No caso, de você realmente se informar sobre o que aconteceu e tudo mais, quem tá envolvido, porque você entra numa paranoia. Você sente que você entra numa paranoia. Na verdade, é a realidade, né? Mas a realidade é tão dura que parece que você tá vivendo. Gente, isso aqui é um filme. Sim. Sabe? A gente é só uma pecinha na história daqueles caras. Não, parece coisa de gente doida, sabe? Tipo, não, todo mundo é pedófilo. E se você pensar em algumas coisas, porque sempre fala assim, porque o discurso Red Pill, mas não só, de que mulheres têm que ser virgens, mulheres têm que ser imaculadas, sabe? Acima tá sempre de 30 depilada. Anos já tá errado. Tá errada. Mas o negócio de sempre tá depilada me pegou assim, porque eu nunca pensei. E você falar pra mim que isso não é associado a uma imagem infantilizada da mulher, sabe? E isso foi uma coisa que eu tomei conhecimento, assim, sei lá, não é essa palavra que eu queria. Consciência, obrigada. Muito recentemente, me deixou passada, assim, sabe? A sociedade
é pedófila. Sim. Sabe? O machismo faz isso. E os homens não querem ser questionados nesse lugar. Porque senão é você ter que aceitar que, sim, você tinha tendências, sabe? Mesmo que te cause repulsa, você precisa realmente se questionar nesse lugar, sabe? Isso é errado. Então é isso que a gente tem que mudar no discurso. Os homens precisam se conversar ou então ter uma conversa consigo mesmo, sabe? Não se colocar nesse lugar de santidade, sim, de eu sou incapaz de ter pensamentos horríveis. Não, as pessoas são sim incapazes, mas o negócio é você conseguir bloquear e pensar sobre isso, sabe? E não agir em relação a isso também, né? Sim. E é importante você também ter esse movimento das leis, né, que vão ser contra os discursos red pill, porque sai daí, né? É uma coisa que não, vamos dizer, tava numa baixa e aí os caras começaram. E aí vai reforçando coisas que você já tinha dentro de você. E aí se eu entrar realmente na discussão, é tipo, quando o capitalismo tá em crise, essas coisas acontecem, sabe? É literalmente isso, os caras não querem perder o poder, e pra não perder o poder, eles têm que tacar as mulheres lá pra baixo, as pessoas minorizadas lá pra baixo, pra não dar voz pra essas pessoas, né? Porque aí o capitalismo sempre precisa estar oprimindo alguém. Sabe, se não tiver ninguém na base... então. E é por isso que as coisas não mudam. Inclusive, esses dias, eu acho que você viu também, não sei, um post no Instagram falando que eles querem as mulheres mais magras, mais fracas, para poder oprimir cada vez mais. Claro. Inclusive, a própria indústria da magreza também está relacionada a isso. Mas eu vejo muito comentário dos homens em posts que falam sobre isso, assim, falando, nada a ver. Mas é porque vocês só conhecem homem escroto. Isso aí é coisa de bandidinho. Sendo que tem policial matando a esposa aos montes. Pois mas é porque vocês só escutam... vocês pensam que todo homem é machista porque vocês só interagem com homens desse tipo. E, tipo, o fato de você falar exatamente isso mostra que você é um machista. Exato. Entendeu? E, de novo, mesmo você, amor, eu já falei isso com você, você às vezes reproduz coisas machistas, mas aí quando eu aponto, você fala, não, é verdade. Sabe? E não num lugar de tipo... Ou então, às vezes, você fica quieto e fala assim, não, deixa eu pensar sobre isso. É um movimento que você tem que fazer o tempo todo, de novo, né? Porque dói. a sociedade é machista e você tá inserida na sociedade. E às vezes não vai ser confortável, mas as pessoas estão... Eu acho que assim, tá todo mundo muito desconfortável, e aí qualquer desconforto você já quer evitar. E eu entendo isso também. Só que a gente não evolui assim, sabe? A gente tem que ter conversas desconfortáveis sobre as coisas para que exista mudança de verdade. A gente só ficar falando sobre amenidades não leva ninguém a lugar nenhum. Exato. Não o tempo todo, tá? Lógico que você precisa falar sobre coisas amenas, com frequência também, sabe? Com tanta frequência você fala sobre coisas difíceis, né? Mas não tô falando que você só tem que falar sobre coisas densas com todo mundo o tempo todo. Pelo amor de Deus, né? Que ninguém sobrevive assim. Mas existem momentos, sabe? Sim. E você não pode fugir disso. Eu sinto as pessoas fugindo muito. Né? Principalmente nesse tipo de assunto, que é o assunto mais importante do momento. Mas não tem como você fugir disso. E de novo eu me coloco nesse lugar assim de querer... aumentar a família, porque a gente já é uma família, isso eu acabo esquecendo com frequência, né? Tipo, a gente só vai começar uma família quando tiver filho? Não, pessoas que não têm filho, que escolhem não ter filhos, também são famílias, né? Então, se você quer ter filhos, de fato, que tipo de mundo você quer deixar pra eles, sabe? E não dá pra ter filho só, tipo, mas é só mais uma coisa protocolar que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque é o caminho natural, é o caminho conservador das coisas, sabe? É ter a intenção realmente de criar um serzinho ali que, a partir do momento que você não estiver mais aqui, ele vai ter que se virar. E como é que ele vai se virar? Sabe? Eu acho... Isso me pega muito nesse lugar, assim, de responsabilidade mesmo, sabe? E mesmo de criar a criança como também um agente de mudança, né? Não ser que, eu vou criar essa criança pra mudar o mundo, mas ele tem que ser um dos agentes da mudança do mundo. Ele não pode ser porque é a mesma coisa que vai caminhar pra trás. Da reciclagem. Eu falando de falsa equivalência, mas assim, nesse lugar, assim, sabe? A criança é exatamente como uma latinha de alumínio. Mas assim, pensa na reciclagem, por exemplo. Você fala assim, nossa, mas por que eu vou fazer isso? Se tá todo mundo jogando coisa no chão. Mas sabe, é um que se soma a outro, que se soma a outro, que se soma a outro. E se todo mundo pensar exatamente dessa forma, de fato nada vai mudar. Mas você precisa ser para que aí existam dois, para que aí existam três.
E, não, e sabe? também ter uma consciência mais tranquila, né? Porque pra você estar fazendo uma coisa correta. A gente saber que o problema são também, que nem o caso da água, são as grandes empresas, mas não por causa disso você também vai acabar abusando de uso de eletricidade, de uso de água. Ai, foda-se, eu vou deixar a torneira aberta aqui, porque na verdade o culpado é o agro. Sabe? Então, você tem que ter consciência. A pessoa que joga lixo no chão porque tem gari que vai limpar, se não jogar, não vai ter gente pra limpar. Não, por que eu vou tirar essa bandeja se essas pessoas são contratadas de verdade? Exato. Gente, vocês são incapazes de fazer uma gentileza. Pois é. Sabe, ainda é uma pessoa que tá ali. Eu fico... Então, todas essas coisas têm que ser feitas de maneira crítica. Não pode ser acrítico a essas situações, né? Você tem que ter consciência do que você tá fazendo. Outro artista que foi muito difícil pra mim, mas aí eu tento fazer a minha própria justiça no lugar... Peraí, calma, deixa eu contextualizar. O Nobuhiro Watsuki é o autor do Samurai X, do Rurouni Kenshin. Gente, isso fez muita parte da minha adolescência ali, porque eu tinha todos os mangás, e dentro do mangá ele tinha uma coluna dele, né, que era a coluna do Watsuki lá, e ele falava sobre as coisas que ele tava fazendo, sobre como ele criou os personagens, então eu tinha alguma relação com ele, assim. Quando eu descobri sobre o arsenal de pedofilia infantil, de abuso infantil, enfim, que ele tinha ali, faz alguns anos isso, mas é mais recente do que o mangá, foi um choque pra mim. E aí você pode falar, mas os japoneses sempre foram assim, porque a sociedade japonesa também fala sobre isso, né? Os mangás falam sobre isso. Não, no caso, o Samurai X não fala sobre isso. Mas, de forma geral, meninas que são extremamente infantilizadas, as protagonistas têm sempre 14 anos e estão peladas. Sim, estão sempre peladas ali. Enfim, Love Hina, por exemplo, é um exemplo. Apesar disso ter me ajudado, assim, mas aí é da minha ótica, a dessexualizar, sabe? Eu nunca mais olhei pra um corpo feminino, ou masculino, mas tem mais feminino, tabu, né? de forma, de tabu, um tabu, porque existe uma, não uma vergonha, mas é uma, qual que é a palavra? É uma repulsa, né, eu acho. Uma vergonha, sabe? De você olhar e falar, não quero ver. E isso me sensibilizou nesse lugar, assim, de é só um corpo, sabe? E a gente tem que ser capaz de olhar pra um corpo como só um corpo, sabe? Porque isso vai pra outros lugares. Teve o caso da mulher lá que não pode usar mais top na academia. A academia proibiu. Sim. Porque senão, o que os homens casados vão pensar? Né? Prende esses homens de casa. A própria coisa do homem poder andar sem camisa e a mulher não poder porque sexualizam um corpo... Foto. Não pode ter foto no Instagram de mamilo feminino, mas de um homem mostrando mamilo tá tudo bem. Pois é. Onde tá o sexo nisso, entendeu? Literalmente uma pessoa fazendo sexo. Por que tudo tem que ser sexualizado? O sexual tá nos olhos, na cabeça, no que foi construído pra ser não só do homem, tá? Da mulher também. Porque mulheres também são seres sexuais e as pessoas esquecem disso. E é por isso que eu sou extremamente a favor de educação sexual nas escolas, porque a única pessoa que se beneficia de não ter isso são os pedófilos. Né? Por que uma criança não saber as coisas que... as consequências que não são permitidas, do que é permitido ou não, só beneficia quem abusa delas. Exato. Entendeu? Você não sexualiza crianças falando sobre sexo porque não é biológico, entendeu? Lógico que assim, você não tem que incentivar, mas é tratar de uma forma educacional. Sim, claro. Sabe? Existem formas de fazer isso. Você teve educação sexual na escola? Tive, mas também tive pouco assim também. Eu não tive pouco não, eu tive bastante. Tive um ano aí, não sei, acho. Acredito. Né? Não é falar, tipo, todas as séries. Não, mas acho que quarta, quinta série ali. Eu acho que era na matéria de ciências mesmo. Sim, assim, na matéria de ciências. Que juntava tanto as partes de ST, né? Que a gente tinha naquela época. Aí as consequências e as... Mas também isso já era um pouquinho maior, sabe? Não, e é ignorar, sabe? Porque o adolescente, ele vai entrar nessa fase. Não, e existe educação sexual para diversas idades, né? Para crianças de 6 anos o que é apropriado para cada idade. De 12 idade. anos é outra, de 15 anos é outra. Sim, e aí outra coisa que eu vi falando sobre é como a gente não pode só tratar como uma coisa que dá medo. Sabe? Tipo, vamos falar só de IST. Por que você não pode falar sobre órgãos? Sim. A ciência hoje conhece muito pouco do corpo da mulher. Eu fiquei sabendo que existe uma coisa chamada fimose feminina. Quantas vezes você já ouviu falar sobre isso? Pois é.
Eu te mandei, né? Aí você ficou sabendo? Não, eu já sabia. Sim, eu não sabia, não. Também eu sou... O Eduardo não é muito parâmetro, mas... Porque ele sabe coisas que, gente, pelo amor de Deus, ele é realmente uma enciclopédia humana. Sem nenhum exagero. Mas, assim, é sabido que se sabe muito pouco sobre anatomia feminina, porque sempre foi pesquisado muito mais coisa sobre o homem. Inclusive até mesmo coisa de remédio. As consequências do anticoncepcional. Então, nunca foram testadas realmente pro benefício das mulheres. Por que os homens não são castrados na adolescência? E aí, tipo, porque é uma coisa reversível no homem. Exato. Não é uma coisa reversível na mulher, né? Sabe? Então... E outra, estupro não é só sobre engravidar ou sobre desejo. Não, e sobre poder. Na maioria dos casos de, vamos dizer, de uso de anticoncepcional, pro homem não engravidar a mulher. Sim. Não é pra, eu tô fazendo isso por causa dos meus hormônios. Também é. Mas geralmente é pro homem não engravidar a mulher. Mas era só a mulher fechar as pernas, sabe? É tanta coisa errada, porque tem... O homem devia sair vasectomizado, assim... E aí, quando se quiser ter filho, aí reverte a... É porque também a mãe tá... sei lá, juro. Assim, lógico, pensando de uma maneira lógica e objetiva, né? A gente acabou entrando em outro assunto também, né? Mas eu acho que tudo isso permeia, porque... tudo tá interligado. Tudo tá interligado, né? Mas acho que hoje a gente vai encerrar por aqui, né, amor? Eu tô com dor de cabeça, porque eu acho que eu peguei alguma coisa do Dudu, né? Mas eu já tô fanho, mas também já tô me recuperando, então... Normalmente você demora uns 3 dias pra ficar bem, né? Vamos com calma. Finalizar, mas vamos finalizar falando sobre já tá tendo vacina contra influenza. Boa. Né? Então, vamos aí se vacinar. Fica aí pra mim também, porque eu sempre esqueço. Porque eu saio muito pouco de casa, né? Mas aí acaba que quando precisa sair e a gente tá muito próximo de uma criança, então. né? Acaba pegando. Tá certo. Então, mas vale pra todo mundo, né? A gente trata a gripe como se fosse só uma gripezinha, não é, gente? Vamos ficar de olho em quem tá divulgando e assistindo essa série nova do Harry Potter. Né? Opinem aí também sobre os assuntos que a gente comentou. Porque a gente quer saber o que vocês pensam, né? E por hoje é isso, né? É isso. Quinta-feira, dia 26 de março, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente. Tchau.